Olá, bom dia para você que acompanha aqui o nosso canal e o nosso curso de Ética Cristã. Hoje o nosso tema não é um tema fácil, é um tema complexo, cheio de nuances e com muita polêmica também. Vamos falar hoje sobre pena de morte e armamento civil. Acompanhe conosco. A discussão do nosso tema hoje começa com a compreensão do problema da violência no Brasil e no mundo. Nos últimos dias, especialmente, nós tivemos várias notícias bastante desagradáveis sobre casos de violência que ocorreram. Primeiro, nós ouvimos sobre o massacre que aconteceu numa creche lá em Santa Catarina, em que 2 professoras e 3 crianças foram mortas. Dias depois, nós ouvimos a notícia sobre o massacre na favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, em que 24 pessoas envolvidas com tráfico e um policial morreram num confronto, né? E depois parece que esse número subiu para 28 pessoas. Também ouvimos notícias sobre o bombardeio que houve em Israel, né, organizado e orquestrado pelos terroristas do Hamas. Então, a violência está em todos os lugares do mundo. Infelizmente, nos últimos dias fomos bombardeados com esses tristes acontecimentos. E entender essa questão é importante para a gente possa compreender como é que a gente se posiciona em relação à pena de morte e ao armamento civil. Inicialmente, há muitas razões para o crescimento da violência no mundo. Algumas dessas razões são o tráfico de drogas, que incita a violência, né, porque as pessoas roubam para comprar drogas, há disputas de facções, né, que querem assumir certas localidades e dominar o tráfico de drogas em certas localidades. A desigualdade social também é um ponto que influencia no crescimento da violência, né? Grande parte das pessoas envolvidas no mundo do crime são pessoas de baixa condição financeira. Um grande fluxo migratório e explosão populacional também contribui para o crescimento da violência. Então, quando uma cidade, um estado, ele cresce muito rápido populacionalmente, sem que o estado tenha condições, né, sem que esse local tenha condições de fazer com que outras áreas cresçam proporcionalmente, como saúde, educação, questão financeira, policiamento. Então, quando há um grande crescimento populacional rápido, sem que essas outras áreas cresçam proporcionalmente, então surge também nesses locais um crescimento de violência. E além disso, o próprio tráfico de armas. A gente sabe que há muitas armas ilegais que circulam, armas que não podem ser rastreadas, que não podem ser investigadas, que são vendidas a qualquer tipo de pessoa no mercado, e isso também contribui para o aumento da violência. O Brasil é um país cada vez mais violento, né? Estima-se algumas pesquisas que isso começou principalmente na década de 70 e isso só vem crescendo a cada ano. Segundo algumas pesquisas também, o auge da taxa de homicídios no Brasil ocorreu em 2017, quando 65 mil pessoas foram assassinadas no país. E dentre as 10 cidades mais violentas no país está a cidade de São Gonçalo
do Amarante, né? Essa informação não é atual, mas é de 2 ou 3 anos atrás. Então, e aí pensa-se, né, que um meio de refrear a violência seja por meio da instituição da pena de morte no país e a liberação do porte de armas para autodefesa. Então, entende-se que aceitando, né, essas duas práticas, a violência ela é reprimida. E há muita polêmica sobre isso, há muitos argumentos contra e a favor. Não há consenso sobre essa questão, mas primeiro a gente precisa entender, é lícito usar de violência em alguns casos para reprimir a violência, né? E como o cristão ele deve se comportar e se posicionar em relação a isso, né? E há muitos textos na Bíblia que trazem uma certa confusão em relação a isso, né? E a gente vai dar uma olhadinha neles agora. Veja bem, de um lado nós temos textos bastante exortativos da parte de Jesus que nos ensinam a amar, né? Como por exemplo o Sermão do Monte, que é muito claro sobre isso. Mateus capítulo 5, do 38 ao 48, quando Jesus vai ensinar o seguinte, que se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda, né? Jesus ensina a não resistir ao perverso, né? E amar o próximo, inclusive o seu inimigo, e a orar por ele. Essas passagens dão a entender que em qualquer situação, né, agir com violência não é um procedimento nunca adequado, né? Porque Jesus disse não resista, né, e ame o seu inimigo e ore por ele. Por outro lado, nós temos textos também exortativos que vão nos dar um indício ao contrário, né? O Salmo 82:4, por exemplo, vai dizer: livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos do ímpio. Então, o crente tem a responsabilidade de livrar os fracos e os pobres, e muitas vezes isso é feito, né, por meios violentos. Então, se um fraco, um pobre, ele está sendo violentado de qualquer forma, né, então às vezes você precisa usar de violência para livrá-lo. 1 Timóteo 5:8 também diz que nós devemos cuidar dos nossos parentes e da família. E cuidar dos parentes e da família envolve, em algumas situações, né, autodefesa, defesa do próximo, proteção contra a violência, né, legítima defesa, e que pode incluir algumas vezes a necessidade de uso de força violenta. E Romanos 13, do 1 ao 7, o texto também fala que o Estado, né, os governadores, são uma autoridade instituída por Deus e ele serve para punir o mal e incentivar o bem. E o Estado ele porta a espada, né, como um símbolo de violência para punir o mal. Então, qual é a posição, né, certa a ser entendida aí diante de textos que parecem divergir e contradizer um ao outro? Em primeiro lugar, o texto de Jesus Cristo no Sermão do Monte e o seu ensino, né, ele não ensina o pacifismo, né, que é diferente de ser pacífico. O pacifismo é você não resistir a qualquer ato de violência,
Por exemplo, se alguém vier bater em você, você não resiste a isso, né? Mas na verdade o que Jesus está ensinando é que o cristão ele não deve ser vingativo, né? Reagir, né, defendendo-se de um ato violento é diferente, por exemplo, de você vingar-se, né? E você querer retribuir aquele mal que foi feito a você ou alguém próximo a você. Quando Jesus disse ame o seu inimigo e ore por ele, ele não está dizendo também que as ações do inimigo, né, do bandido, do meliante que chega para me violentar de alguma forma, né, não tenham consequências, né, não tenham reações sociais em relação àquela atitude dele. Então, isso já começa a nos dar um indício, né, de que em alguns atos, talvez o uso da violência seja necessário. E os outros textos, né, de Romanos, Timóteo e Salmo, por exemplo, vão nos direcionar essa ideia, né? Mas sempre ressaltando que, né, o uso da violência nunca é a primeira via, nunca é a primeira solução. Vamos lembrar também, por outro lado, que Jesus, mesmo na sua morte, não resistiu, né? Que ele entregou-se e deu a sua vida, e ele foi espancado, foi cuspido, foi humilhado, e em nenhum momento ele resistiu, né? E é diferente também quando nós falamos de perseguição religiosa e atos civis e morais e sociais de violência, né? Veja que a ideia é sempre tentar equilibrar as duas situações, né? Então, o que nós podemos entender desses textos, né, é que em certas ocasiões, em certas situações, quando a proteção da vida de outra pessoa está em vista, né, quando alguém mais frágil, quando alguém mais vulnerável, quando alguém de bem está sendo violentado injustamente, né, então pode ser uma via possível o uso da violência, né, mas nunca a primeira via e nunca a violência desmedida, né, somente a violência como uma forma de conter, né, e de proteger a vida daquela outra pessoa. E entendendo isso é que nós somos capazes de chegar, né, e de pensar agora sobre a pena de morte e sobre o armamento civil. Mas a gente não vai falar isso aqui. Isso será tema para o nosso encontro, né, virtual amanhã pelo Google Meet. Então acompanhe nossas redes sociais, acompanhe nossos avisos e amanhã a gente se encontra para pensar sobre essas questões: armamento civil e pena de morte. Próxima semana ainda tem vídeo, tem mais conteúdo e até a próxima.